Ainda nessa terça-feira, gente, o IBGE divulgou dados da produção industrial aqui do país. Então, em dezembro de 2025, o setor industrial registrou queda de 1,2% em relação a novembro, marcando a maior retração mensal desde julho de 2024. Embora o resultado mensal esteja negativo, na comparação com dezembro de 2024, houve uma ligeira alta de 0,4% e no acumulado do ano, a indústria fechou 2025 com crescimento de 0,6%. Os setores que mais caíram foram veículos automotores, produtos químicos também, destaque para metalurgia, destaque negativo. Já os que apresentaram alta foram petróleo e biocombustíveis, farmoquímicos e também produtos farmacêuticos. Sobre esse assunto, tem entrevista ao vivo aqui no Radar para entender os motivos desse desempenho, mas principalmente perspectivas para a indústria em 2026. Conversamos agora com Rafael Cagnin, diretor executivo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no SBT News. Ótimo dia para você. O que explica essa queda de 1,2% na produção industrial em dezembro, hein? Como é que você vê também esses dados, já olhando para frente? Muito obrigado, boa tarde a todos. Realmente, né, esse mês de dezembro veio mais um resultado negativo, né, que não é muito surpreendente dentro da trajetória que a gente viu em 2025, né. Dos 12 meses do ano, né, no fundo, houve crescimento efetivo em apenas 2, né, ou seja, por fatores pontuais, mas que não reverteram, né, a trajetória, né, sistemática do ano passado, né? Então, a gente teve 10 meses de não crescimento, né, ou taxas negativas ou zero de crescimento, e agora, no final do ano, uma taxa bem adversa, né? Que, para além dos fatores sazonais que a gente verificou no ano passado e continua verificando agora nesse início de ano, ainda tem os fatores, vamos dizer, pontuais, né, de algumas férias coletivas, de algumas interrupções de linhas de produção, mas nada que reverta, nada que explique, né, o sinal negativo, é mais a intensidade em dezembro. Mas o resultado, ele sinaliza um movimento pontual de fim de ano ou é uma tendência de desaceleração que te chama a atenção mesmo com a indústria? Não, com certeza é uma tendência de desaceleração, né, que a gente viu já desde o final de 2024, e que se aprofundou ao longo de 2025, né? E que continua posta agora nesse início de ano, como a gente vem discutindo, né, nessa semana, dado que as taxas de juros no país, né, continuam em patamares historicamente elevados e que devem ser reduzidas muito lentamente a partir só da próxima reunião do Copom, né? Vamos lembrar que as taxas de juros são importantes para dinamizar ou para frear a produção industrial, porque boa parte da indústria é produtora de bens duráveis, né? Seja bens de consumo durável, né, como equipamentos eletrônicos, TVs, geladeiras, como automóveis, mas também bens duráveis para investimento, né? Então, uma taxa de juros no patamar historicamente elevado como a gente está hoje, não é, freia muito da produção industrial, né? Principalmente aquelas atividades, não é, que são portadoras, né, de melhoria de condições de produção futura do próprio setor e do restante da economia, né? Que é, por exemplo, bem de capital, né? Máquinas, equipamentos, tudo aquilo que é envolvido nas decisões de investimento, né? Então, a tendência continua sendo de desaceleração, talvez não tão forte como foi em 2025, porque as bases de comparação já estão mais deprimidas um pouco, né? Mas, e mesmo que, né, nesse processo de redução de juros que a gente tende a ver a partir da próxima reunião do Copom, até chegar às taxas de juros finais, né, efetivamente tomadas pelas empresas e pelas famílias, leva tempo, né? Pode colocar aí entre 3 meses e 1 ano, enquanto horizonte de maior potência, não é? De maior impacto dessa redução da taxa básica nas taxas finais, né? Então, é um cenário para 2026 ainda muito desafiador pelos juros, mas tem alguns fatores, né, positivos, né? Por exemplo, questões climáticas, pelo menos nessa primeira metade do ano, não devem
trazer grandes obstáculos. A gente tem investimentos em infraestrutura que são um pouco contratados ali nos programas nas concessões, né? Alguns programas, como por exemplo o Mover Brasil, que pode ajudar a ampliar vendas e produção, por exemplo, de caminhões, que foi um dos fatores né, que frearam a produção industrial nesse período desse último ano. Então, assim, são alguns elementos pontuais que tendem a mitigar ou a minimizar esse efeito ainda bastante adverso do quadro de juros elevados no país, mas que, no fundo, não revertem, né, esse quadro de relativa estagnação, muito baixo dinamismo industrial. Quais são os setores para a gente ficar de olho ao longo de 2026 da indústria, por favor? Bom, do ponto de vista daqueles que têm capacidade, ou porque são grandes, ou porque têm capacidade de mobilização do resto da indústria, né? Tem dois grandes setores que são importantes acompanhar. Um é alimentos, né? Com destaque cada vez mais para biocombustíveis, né? Que também biocombustível de etanol, né? Foi um dos freios nessa produção do ano passado. E o outro ramo é a indústria automobilística, né, pela capacidade de encadeamento de crescimento que o setor tem, dado que é um produto de maior intensidade tecnológica e que reúne, né, uma diversidade bastante elevada de insumos, partes e componentes de diversos outros setores industriais, né? Então, esses são sempre dois setores importantes a ser acompanhados, que dão um pouco o tom, né, da indústria brasileira como um todo. Há também atividades que se destacaram positivamente no ano passado, como extrativa, né? Principalmente nossa produção de petróleo. Então, também é um ramo que vem ganhando peso na nossa estrutura industrial. Então, por isso, também deve ser acompanhada de perto. Rafael Cagnin, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui no Radar. Até uma próxima. Bom trabalho para vocês por aí. Até uma próxima. Muito obrigado e boa tarde.